não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O fascismo começa por volta de 1910, com uma discussão interna no movimento socialista italiano. E com, vamos dizer, uma cisão do movimento socialista baseada na teoria enunciada por dois grandes teóricos do fascismo que se chamam Enrico Corradini e Alfredo Rocco. Alfredo Rocco, se bem me lembro, depois veio a ser ministro do governo Mussolini. E eles tinham uma teoria de que o sujeito agente, a força principal da Revolução Mundial, não podia ser a classe proletária, e aliás não podia ser nenhuma classe social, porque as classes sociais estavam condicionadas e circunscritas aos seus países de origem. Não havia, por exemplo, um proletário internacional. Proletário internacional era apenas uma maneira de dizer, mas se o proletário italiano saísse dali e fosse para a Alemanha, ele não seria um proletário na Alemanha, ele seria um mendigo. Então, a condição de proletário é uma condição nacional. Então eles pensavam, se queremos uma revolução mundial, o sujeito ativo dessa revolução não pode ser a classe proletária, não pode ser nenhuma classe. Somente a nação pode ser o agente da revolução mundial. Então a ideia, vamos dizer, de nações revolucionárias, ou seja, nações proletárias contra nações burguesas, ou nações exploradas contra nações exploradoras, esta foi a origem do fascismo. Se vocês observarem bem, vocês verão que depois da Segunda Guerra, esta estratégia foi adotada por todo o movimento comunista mundial. O movimento terceiro-mundista criado por Stalin não é nada mais do que isto. Se pegamos a história do Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, vocês verão que a partir da Segunda Guerra, já na época do governo Getúlio Vargas, a estratégia era a união, a aliança entre o proletariado e a burguesia nacional contra o imperialismo. Então é a nação proletária contra a nação capitalista imperialista. Isso foi adotado em todo o mundo. Isso é a mesma coisa que dizer que o movimento comunista internacional, depois da Segunda Guerra, se transformou num movimento fascista internacional. E é por isso mesmo que eles xingam os seus adversários de fascistas para ocultar a realidade da sua própria política. Muito bem, se pegamos desde o início do movimento comunista com Karl Marx, nós veremos que sempre todo o mal e a violência, a criminalidade que estavam intrinsecamente associadas a esse movimento eram justificadas em função de fins a que essa violência, esse mal deveriam servir, de maneira que o mal serviria ao bem. Como diz, o fim justifica os meios. Então, por exemplo, a Revolução Proletária, com todo o sangue que derramasse, como derramou na Rússia e em outros lugares, se justificaria em função de um futuro de liberdade e prosperidade para o proletariado. Isso jamais se realizou, evidentemente. Como jamais se realizou, então foi preciso mudar o discurso. Passamos da Revolução Proletária para a Revolução das Nações Exploradas contra as Nações Exploradoras. Porém, isto também não se realizou. As nações ditas exploradas que se revoltaram contra o imperialismo tiveram, sob o regime socialista, sob o regime revolucionário, uma sorte muito mais miserável, desgraçada do que tinham antes. Cuba, por exemplo, você vê que Cuba era, vamos dizer, a quarta economia da América Latina, agora é a 27ª, uma coisa assim. Quer dizer, Cuba se desgraçou a si mesma, né, buscando, sob o pretexto de libertar-se do imperialismo, ela se desgraçou. Eu acho muito engraçado quando dizem que a culpa da miséria cubana é por causa do bloqueio. É porque os Estados Unidos não comerciam com Cuba. Mas antes da Revolução, a desgraça não era justamente o fato de que os americanos comerciavam com Cuba? Então, eu não sei então se o imperialismo atrapalha mais pela sua presença ou pela sua ausência. Antes reclamavam da presença, agora reclamam da ausência. Então, tudo isso aí, é claro que são pretextos meramente verbais, é só uma tagarelice sem sentido. Em primeiro lugar, a gente precisa distinguir o que é o fascismo enquanto regime político, enquanto prática política, do que é o fascismo enquanto discurso ideológico. Se você pegar assim, o discurso ideológico fascista, o grande livro sobre o discurso ideológico fascista é o do historiador israelense Zeev Sternhell.
Ele escreveu um livro sobre o fascismo francês, o livro chama-se Nem Direita Nem Esquerda, o fascismo francês. Então, só para você ver como a coisa é meio complicada, né? Então, ele estuda o fascismo não como regime, mas apenas como discurso ideológico. Então, enquanto discurso ideológico, o fascismo aparece numa corrente que nós podemos dizer que é anti-iluminista, uma corrente um pouco romantista, anti-iluminista. Remonta, então, ao começo do século XIX, prezando, então, as identidades nacionais, as tradições nacionais, as línguas nacionais, etc. Começou assim o negócio, certo? Mas o que isso tem a ver com o regime fascista? Absolutamente nada. Porque o regime fascista, ele não surge desta fonte ideológica. Ele surge, como eu já disse, de uma cisão dentro do movimento revolucionário, né? Onde vários teóricos fascistas, que depois ficaram famosos como teóricos fascistas, como Enrico Corradini, levantaram o problema de se a classe social proletária podia ser o agente da Revolução Mundial. E chegaram à conclusão de que ela não podia. Por quê? Porque não existe proletário mundial, só existe proletário nacional. Quer dizer, a condição do proletário é definida pela condição econômica nacional. E se o sujeito proletário sai de um país, ele não vai ser necessariamente um proletário no vizinho, ele vai ser um lumpenproletário, vai chegar lá como mendigo. Para ele conseguir se encaixar no proletariado de uma outra nação é um osso, né? Então, não há uma identidade internacional do proletariado, só a identidade nacional. Então, eles diziam que o agente da revolução não é a classe social, mas a nação. Então, a luta não é entre proletários e burgueses, mas entre nações proletárias e nações burguesas. Ora, quem assumiu essa postura foi o movimento comunista. A partir do fim da Segunda Guerra, todo o movimento terceiro-mundista criado por Stalin usou exatamente esse discurso. São as nações pobres contra as nações ricas. Mas toda a ideia do fascismo, do nacionalsocialismo, das falanges, de todos esses movimentos fascistas, era a ideia da classe trabalhadora se unir nacionalmente, criar um Estado extremamente eficiente, nacionalizar propriedades, nacionalizar indústrias, nacionalizar um plano de educação, a educação como libertadora, porque é ela que vai fazer a classe trabalhadora se libertar daquela alienação marxista, da ideologia, da propriedade. Não, agora com educação, ao invés de você querer simplesmente consumir, você vai ter a ideia revolucionária de fato, você vai começar a ter uma organização de trabalhadores, uma organização política através da educação contra a economia. Isto é uma política fascista. Isto determinou não só toda a estratégia do fascismo, mas determinou a estratégia do comunismo também. O fascismo, embora se colocando como antagonista em relação ao iluminismo, na prática política ele seguiu a mesma estratégia do iluminismo, que é, vamos dizer, a de concentrar poder na administração estatal. Isso quer dizer, se o iluminismo é a vitória da razão, da ciência, etc., etc., contra a irracionalidade, então nós temos que racionalizar a sociedade. A sociedade racionalizada tem que ser uma sociedade administrada. Administrada por quê? Porque está no poder, portanto, pelo Estado. Então, a política estatizante foi a mesma no fascismo e no comunismo. Tá certo? E estatizante e racionalizante. E aí tu vê todos esses pensadores de esquerda começam a te ofender daquilo que eles são. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que Paulo. Aponto nos outros os erros que eu tenho em mim. E aí começa a entrar essa questão do fascismo em toda a linguagem. No Brasil, todos os nomes de correntes ideológicas são usados assim como eufemismos para encobrir meras antipatias ou meros desejos ou meras disputas de grupinhos. Os rótulos ideológicos também são usados apenas como armas de propaganda. Você rotula o sujeito de uma coisa que lhe parece feia, não é isso? Mas que evidentemente não define o cara. Com relação à palavra fascismo, o negócio piora. Porque que coisa incrível, né? O Gentile, que era o filósofo do regime fascista, e o Antônio Gramsci, que era o filósofo comunista, estava na cadeia, os dois poderiam ter usado a mesma expressão, a terrestrialização absoluta do pensamento, quer dizer, a destruição de toda a metafísica possível. Não é isso? E, em lugar da metafísica, você tem o quê? A racionalidade
do Estado, seja o Estado socialista ou o Estado fascista, que no fim são a mesma coisa. Não é coincidência que a esquerda brasileira, o modelo, o ídolo dela seja Getúlio Vargas. Né? O Lula vive dizendo que o modelo dele foi o Getúlio Vargas. Então o que é? Um fascista, evidentemente. Um exemplo do desastre é, por exemplo, o uso que se faz, que nas universidades, que os professores, como por exemplo esse seu Renato Janina Ribeiro e outros, fazem da palavra fascismo. Eles não têm a menor ideia do que foi o fascismo. Eles nunca estudaram isso. Não tem nenhuma substância histórica o que falam do fascismo. Nada, zero, 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 zero. Eles partem de uma ideia que foi criada, vamos dizer, mais ou menos por Antônio Gramsci e outros marxistas, de que, como só o marxismo tem uma teoria racional da sociedade e da história, quem quer que se oponha àquilo está no irracional. Partindo do princípio de que o fascismo é racional, então o fascismo não é sequer uma ideologia, não é uma filosofia, não é nada. O fascismo é apenas violência, gente gritando, etc, etc. Graças a isso, todo mundo ignorou a ideologia inteira do fascismo. Ninguém estudou, só começaram a partir dos anos 50. Graças a um sujeito chamado James Gregor, aqui nos Estados Unidos, e a um historiador italiano chamado Emilio Gentili. Eles falaram, vamos parar de chutar coisas, vamos estudar, vamos ver o que os caras realmente pensavam. Daí você descobre isso que eu anotei num post ontem, aquele problema, assim, enigma terrível. O fascismo e o socialismo são tão parecidos nos seus métodos de governo, mas tão parecidos, que chega a ser um enigma, você pergunta por que eles se odiaram tanto. E daí só tem uma explicação. Ambos eram regimes ditatoriais, violentos, cruéis, assassinos, tá certo? E sobretudo ladrões, tiravam tudo que o povo tem, reduz a fome, mata, tortura, prende, etc, etc. Ambos faziam a mesma coisa, censura para tudo quanto é lado, polícia política invadindo a sua vida. Era a mesmíssima coisa, só havia uma diferença. O comunismo se dizia herdeiro da tradição iluminista e, portanto, ele fazia tudo isso em nome da democracia, da liberdade, dos direitos humanos, de um futuro igualitário, E o fascista assumia que ele não gostava de liberdade, não gostava de direitos humanos, não gostava de democracia, e que o negócio era ditadura mesmo, e que o negócio era bater em todo mundo. Então eu comparo, de um lado você tem um hipócrita maquiavélico, do outro lado você tem um sincerista obsceno. Essa é a diferença fundamental entre comunismo e fascismo. E por isso os comunistas odiavam os fascistas, porque bastava aparecer um fascista no pedaço, que toda a hipocrisia do comunismo se revelava. Olha, esse cara aí está confessando, não só os crimes dele, mas está confessando os seus também, que você esconde. Então, claro, tem que esconder o fascismo, tem que varrer o fascismo para baixo do tapete, tá certo? E vieram fazendo isso até hoje, e nas universidades brasileiras, qualquer coisa que o comunista não gosta, ele chama de fascista. Ora, eu estudei o fascismo, já estou pensando até escrever um livro assim, que caralho é o fascismo? Porque a ignorância a respeito é tanta, e é a ignorância universitária, gente. É a ignorância de caras que posam como professores. E que, junto, como não tem cultura suficiente, não tem cultura universitária mesmo, é tudo falso, eles também não são capazes de analisar a realidade quando ela está na cara deles. Por exemplo, nós sabemos que no Brasil, há 30 anos, o pessoal da esquerda censura, discrimina, boicota, destrói carreiras universitárias, tapa a boca das pessoas, estão fazendo isso há 40 anos.